Bom dia, pessoal, aqui é a professora Gisele Lenz e eu estou gravando esse vídeo para fazer algumas considerações sobre a prova do exame de ordem de Direito Civil, segunda fase de ontem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a peça. Antes da gente começar, eu gostaria de falar sobre o gabarito que foi colocado, né? Você já consegue o caderno de perguntas e o gabarito lá no site da FGV. E o gabarito foi bem amplo. Eu nem vou reclamar do gabarito, porque quanto mais amplo, melhor para o aluno, inclusive dando ensejo a qualquer tipo de recurso. Mas aqui, a proposta do vídeo é que a gente faça o nosso caminho de tese, analisando a prova, analisando o vademecum e fazendo as anotações necessárias. Então vamos começar? Bom, o enunciado diz o seguinte: Maria de Fátima, viúva, com idade de 92 anos, reside no bairro X da cidade Z com a filha Clarice. Legal. Vejam que só nessa primeira linha nós já temos vários pontos importantes. Primeiro, temos Maria, viúva, residente e cidade. Esses termos te remetem a quê? Te remete à qualificação das partes, gente. Qualificação das partes. Então, se você foi atento, você usou esses dados na qualificação das partes, quando você falou de Maria, ok? Legal. E diz o seguinte, que a Clarice, essa filha de Maria, ela presta assistência para a mãe, porque a mãe está com limitações mentais, tá? Necessitando de vários tipos de ajuda. Isso tudo tá no problema. Perceba que Clarice e filha se repetem no problema, e também, então, é um ponto que você precisa ficar atento, tá? Ok. Vejam que, continuando o problema, diz assim, ó, conforme relatórios médicos emitidos pelo hospital público. Vejam, a doença da Maria, ela está atestada em relatório médico, né? Toda essa dependência, todo esse problema dela. Esse é um ponto que você precisa também colocar lá no seu rascunho. Ok. Vejam, ao ponto de não ter mais condições de exercer pessoalmente os atos de sua vida civil. Está aqui no problema que Maria não tem mais condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, quem está exercendo, quem exerce por ela? Clarice. Só que no problema, gente, vejam, ele diz que a Clarice, ela vai até o seu escritório solicitando providências, porque recebeu uma carta do INSS, responsável por todos os remédios da Maria e todo esse cuidado, pedindo que a Maria se apresentasse para recadastramento, sob pena de suspensão do pagamento. Olha que grave. Então vejam, a pessoa está doente, ela necessita desse auxílio do INSS e ela pode perder, ter suspenso o pagamento. Bom, quem procura você no escritório, gente? A filha, a Clarice. A Clarice. Vejam, existe algum processo? Não, não existe nenhum processo. Então, se não existe nenhum processo, a gente vai começar com a inicial. Excelente! O vídeo que eu gravei e postei antes da OAB falava exatamente do artigo 282 do CPC sobre petição inicial. Fiquei feliz da vida quando vi esse enunciado. Então, nós vamos começar a destrinchar essa tese e eu vou fazer junto com você e o vademecum aqui do lado. Se você puder, acompanhe. Vejam, gente. Está muito claro que a Maria tem limitações, certo? Ela já tem um relatório médico e está escrito no problema que ela não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Essa frase te remete a quê? Incapacidade. Então, uma das palavras-chave que nós vamos colocar aí no rascunho para procurar no índice remissivo é incapacidade. Legal. Pega o seu código e procura no Código Civil, lá no índice remissivo lá atrás, incapacidade. Vocês vão ver que quando você procura incapacidade, você não vai encontrar nenhum dos itens relacionados com o nosso problema. Diz inclusive assim, incapazes. Legal, se não tem incapacidade, tem incapazes, mas nada se relaciona com o nosso problema, a gente precisa achar um sinônimo, um antônimo, alguma palavra que se relacione. Se eu falei de incapacidade, que outra palavra eu poderia procurar para fazer a tese? Capacidade. Capacidade. Então, vai aqui no seu índice remissivo, eu estou procurando junto, e procura capacidade.
Quando você chega em capacidade, eles colocam alguns artigos. Artigo 1º, 3º, 4º e 5º do Código Civil. Então, vá até o artigo 3º do seu Código Civil e vamos ler juntos. Artigo 3º. Quando você chega no artigo 3º, ele diz: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Tá falando do problema. Ela está incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Veja, letra de lei igualzinho. Quando você chega no inciso 2 desse artigo 3º, diz assim: os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para a prática desses atos. No caso da Maria, é o quê? Enfermidade. Legal. Então, esse artigo 3º, inciso 2, com certeza vai ser utilizado bolotinha nele. Agora a gente vai para o vídeo do artigo 3º, inciso 2. Diz assim: veja artigo 228, inciso 2 e 1767 do Código Civil. Bom, se você procura o 2282, eu já vou te falar que fala sobre testemunhas, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui do problema. Mas o 1767 tem sim. Então vamos lá no 1767. Vejam, quando eu chego do 1767, bingo! Acima do artigo está escrito seção 1 dos interditos. Veja, se você não sabia o nome da peça até agora, a luz apareceu. Porque dos interditos me leva a ação de interdição. Legal? Achamos ação de interdição. Então vamos ler o artigo desse caminho que nós estamos fazendo. O artigo 1767 diz: estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Legal, achamos mais um artigo, bolota nesse artigo. Se você achar o vídeo do artigo, você vai ver que ele vai repetir alguns artigos que nós já vimos ou que nós já eliminamos, tá? Vamos para o próximo artigo. Já que a seção fala de interditos, vamos ler todos. 1768 fala: a interdição deve ser promovida por quem? Pelo cônjuge ou por qualquer parente, inciso 2. Esse artigo também vai ser utilizado, 1768, inciso 2, já que a Clarice é filha da Maria. Legal. 1769 fala do Ministério Público promovendo a ação. O Ministério Público promove nossa ação aqui? Não. Então, o 1769 e o 1770 não tem nada a ver com o nosso problema, tá ok? Legal. Chegamos no 1771, que diz que, antes de pronunciar-se sobre interdição, o juiz examinará pessoalmente o arguido de incapacidade. Olha que legal. Tem a ver com o nosso caso? Com certeza. Vai no vídeo e tá escrito assim: veja artigo 1181 e 1183 do CPC. Então agora nós vamos para o CPC. Eu tô achando que tem uma surpresa. E tem mesmo. Quando a gente chega no 1181, ele diz assim, ó: o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz. Estamos no 1181. Agora, sobe no capítulo e tá escrito assim, ó: da curatela e dos interditos. Então, aqui no CPC agora, nós estamos falando da mesma ação, ação de interdição. Já que o capítulo fala sobre esse assunto importante para nós nessa resolução, nós vamos ler os artigos desse capítulo. 1177. Chega no inciso 2 e diz: a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou algum parente próximo. Excelente, parente próximo que nós estamos falando é a filha da Clarice. 1178 fala de Ministério Público pedindo interdição. Não tem nada a ver, porque aqui quem vai pedir é a filha. 1180 diz os requisitos da petição inicial de interdição. Esse artigo é muito importante. Bolota nele. Diz assim: na petição inicial, o interessado provará sua legitimidade. Filha vai provar legitimidade. Como é que filha prova legitimidade? Documentos? Simples documento, ela consegue pedir a legitimidade. E pode comprovar que ela vem cuidando aí da Maria nesse tempo. Depois, especificará os fatos. Os fatos aqui mais importantes são o problema da mãe e o atestado médico falando desse problema, certo?
E ainda assinará o termo de incapacidade, falando que assinará a incapacidade do interditando para reger sua pessoa e administrar seus bens. Vejam que no próprio problema fala de administração de bens. Então é letra de lei batendo em letra de lei, legal 1180, com certeza será utilizado, assim como 1181. Vejam, continuando os artigos subsequentes, nós vamos chegar no artigo 1183, que diz assim: decorrido o prazo que se refere ao artigo antecedente, o juiz nomeará perito. Outro indício. Se vai ter perito, eu vou pedir a perícia. E também vou ter que fazer os quesitos, pedir os quesitos lá no final da minha peça. Legal, gente. Vejam só, nós destrinchamos a tese inteirinha aí da petição inicial. Calma, falta um pedaço processual. Vejam que há urgência nesse processo, certo? Muita urgência. Tanto que aqui no próprio problema, ela diz, né, que não pode ficar sem a pensão, certo? Se eu falo de urgência, me remete a quê no Código de Processo Civil? Me remete à tutela antecipada. Ah, ótimo, tutela antecipada, legal. Então você vai lá no seu CPC, no índice remissivo dele e procura tutela antecipada. Você vai achar com tranquilidade tutela antecipada. A tutela antecipada já é o primeiro ponto, fala 273. Então você vai até o artigo 273 da tutela antecipada. Quando você chega no 273, quais são os requisitos? Primeiro, prova inequívoca. Temos prova inequívoca? Com certeza que é o atestado do hospital. Estou repetindo mais uma vez. E que mais? Verossimilhança da alegação. Parece verdade. Parece verdade. Quem quiser aprofundar no fumus boniuris e periculo in mora, fique à vontade, mas eu estou aqui seguindo a letra da lei. Quando você chega no inciso 1º do 273, ele diz assim: quando haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Esse inciso 1 é exatamente o caso nosso do problema do enunciado, porque a Maria não pode perder o benefício, esse benefício que ajuda ela nos remédios e em todo o tratamento. Então, há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, nós vamos utilizar também o 273, inciso 1. Agora, apenas recapitulando. Vejam. Sobre competência. Competência geral, mas fiquem atentos que no problema falava de cidade Z. Legal. Legitimidade. Quem é autor? O autor é a filha, a Clarice. A qualificação da filha vai ser qualificação geral, porque não tem nenhum tipo de dado. Quem é a outra parte, né? A outra parte em favor de quem? Da Maria. Perceba que Maria tem o requisito viúva, residente no bairro X da cidade Y. E você pode colocar e deve colocar na qualificação para mostrar aí que você está atento. Legal. O que mais, gente? Vamos pedir tutela antecipada. E agora eu vou falar para vocês alguns pontos importantes sobre pedido, né? Vejam, se eu pedir tutela antecipada, lá no meu pedido eu vou pedir a liminar dessa tutela antecipada. Legal. Depois, vejam, gente, se a gente tratou de incapacidade, e a gente viu que até tinham alguns artigos sobre Ministério Público, mas que não cabiam exatamente daqui, isso te remeteu que Ministério Público todo mundo sabe, que o Ministério Público ele tem que saber de todos os processos relacionados a incapazes. Então você vai procurar o artigo relacionado com o Ministério Público, porque ele tem que ser intimado como fiscal da lei para participar desse processo. Legal? Procurando aí no próprio CPC, o Ministério Público, você vai chegar no artigo 82. E o artigo 82 diz assim: compete ao Ministério Público intervir nas causas em que há interesses de incapazes. Bingo! Você também pode usar na sua tese esse artigo 82, inciso 1, e mais o 2. Nas causas concernentes ao estado da pessoa, inclusive interdição. O 2 é o seguro, é o mais correto, mas pode usar os dois se você quiser. Legal? Que mais? Precisa pedir a citação do interditando, porque nós já lemos na lei que falava dessa necessidade. Que mais? Precisa pedir o exame pericial e não esquecer dos quesitos no final da peça. Por fim, pedir a procedência da ação, não esquecendo de provas, valor de causa, termos em que pede deferimento e colocar lá
o escritório, né? A questão do escritório do advogado, onde ele vai receber todas as informações sobre o processo do artigo 39. Gente, essas são as minhas considerações sobre a prova, tá? Então, ação de interdição com pedido de tutela antecipada, ou ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela. Eu acredito que os dois nomes são condizentes, tá? Eu fico com vocês ligadinhos, não esqueçam da minha página www.treinadorob.com.br. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, me escreva que eu vou responder prontamente qualquer dúvida. Continuarei analisando as outras questões de prova de direito civil, mas já vou deixar registrada a minha felicidade de acordar de manhã e ter meus alunos pessoais, né, felizes por questões que nós fizemos juntos na classe e questões que eles descobriram pelo exercício do uso do vademecum. Gente,